absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo, e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro, não. Oi, pessoal, bom dia para vocês. Vamos acordar com alegria para enfrentar mais um dia. Vamos ficar atentos aqui aos movimentos do mundo, porque o mundo não para, né? Hoje é dia 26 de fevereiro de 2025, são 7h02. Nós estamos começando mais uma edição do Desperta aqui para você sair da cama muito bem informado. Então me acompanhe aqui porque eu vou estar com vocês na próxima hora trazendo os fatos, né, que fizeram o mundo girar nas últimas 24 horas. E vou começar aqui pelos destaques. Nós temos hoje, no dia de hoje, né, a roda da política rodando muito rápido. Começou a reforma ministerial, o presidente Lula confirmou a demissão da ministra Nízia Trindade, nomeou Alexandre Padilha para o cargo. O Alexandre Padilha deve tomar posse no próximo dia 6, né? E esse primeiro movimento é visto como um ponto de partida para a tão propalada e tantas vezes adiada reforma ministerial. Eu vou dar bom dia aqui para a minha equipe, para o Alex, para o Amaral, que estão me ajudando aqui. Alex, bom dia. Como é que foi a noite aí? Foi tudo bem? O Alex sumiu aqui. Ele estava aqui no meu ouvido agora. Agora sim, agora eu voltei. Agora sim, agora voltou. Bom Tudo dia, bom, Alex? pessoal. Bom dia, chat. Como está, Panusa? Muito bom. Alex, como é que teve futebol ontem, não? Sim, teve o jogo do Bahia, ganha de 3-0 do The Strongest em casa. Gols do... Strongest não era tão strong assim, então. Isso, é da Bolívia. Gols do Ademir e do Luciano Rodrigues e 2 assistências. O Zeda pediu para falar que foi uma assistência magnífica, a segunda do Eric Puga. Muito bom. Então você já está atualizado com relação ao futebol. Eu não entendo nada de futebol, viu? Lá na minha cidade, Uberlândia, o time não era muito bom, até hoje não é, né? O Uberlândia Esporte Clube. Eu digo sempre que eu torço pelo Uberlândia Esporte Clube, mas é aquela torcida romântica, sabe? E na minha geração não houve, nós não tivemos como admirar um time de futebol local, porque não fazia jus a essa admiração. Então o esporte lá em Uberlândia é muito popular, olha, é o basquete, o vôlei e a peteca de quadra, tá? Tem muita gente que esteve, que história é essa de peteca? É peteca de quadra, eu mesmo joguei muita peteca lá nas quadras de Uberlândia. Aqui em São Paulo, por exemplo, você fala isso, o pessoal fala, o quê? Peteca? Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui com os destaques do dia de hoje. Olha, deve estar chegando ao fim a encrenca pendenga entre o Supremo Tribunal Federal, leia-se o ministro Flávio Dino, e o Congresso. Finalmente, os parlamentares parecem resignados agora, prometeram se comportar bem, vão dar um jeito de colocar lá o nominho de quem está por trás das emendas de comissão, das emendas de bancada e das emendas do relator. As emendas do relator ficaram conhecidas como orçamento secreto, você se lembra? As RP9. Pois agora, os parlamentares, sequiosos por aquele dinheirão, 50 bilhões por ano, aqueceram, concordaram com o ministro Flávio Dino, parece que vão apresentar hoje para ele ali um plano de transparência, que permite a rastreabilidade dessas emendas, né? Afinal de contas, passou da hora, gente, faz mais de 2 anos que esse assunto está na pauta. Todo santo dia aqui tem uma notícia sobre dinheiro mal aplicado, prefeitura que se deixou corromper, assessor de deputado cobrando propina para liberar a emenda, enfim, um universo caótico aí girando em torno da falta de transparência. Parece
que agora vai. Mas como os parlamentares são muito resistentes a permitir esse carimbo do seu nome nas emendas que levam o rótulo de emenda de comissão, emenda do relator, emenda de bancada, agora estão se dobrando, porque senão não vai ter dinheiro. O ministro Flávio Dino, inflexível, né? Vai ganhando essa batalha. Zé Dirceu se prepara para voltar ao cenário eleitoral em 2026. Ele teve as condenações anuladas pelo Supremo, planeja concorrer a deputado em 2026 e conta com os aliados do PT para contribuir na sua eleição. Em compensação, acabou de sair mais uma pesquisa dizendo que a coisa não anda bem para o lado do PT e do governo, né? Popularidade de Lula muito baixa, atingindo recordes históricos. Ontem nós tivemos a pesquisa CNT-MDA, que afirmou que o Lula baixou aliás, aumentou a sua impopularidade de 31% para 44%. Olha, gente, isso tudo acontece no momento de crescimento do PIB, né? De praticamente uma situação de controle e enfim, transparência na gestão das contas públicas, né, com indicadores todos apontando lá para cima, e as coisas caras dos supermercados acabam maculando a imagem do governo e impedindo que a população perceba qualquer melhora, embora a renda tenha aumentado, o emprego tenha aumentado, etc, etc. E acabou de sair agora uma pesquisa da Quest, que ainda não consegui ler o relatório inteiro, mas vou ler junto com vocês daqui a pouco, confirmando essa queda já apontada por outros 3 institutos de pesquisa, né? É uma queda vertiginosa. Olha, fiquei impressionado ao ver os números da Quest, né? E eles são mais drásticos, porque a situação estado a estado, do que a pesquisa da CNT de ontem. Bolsonaro. O que está acontecendo com relação ao Bolsonaro? Agora tem prazo para ele responder ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados vinham com aquela cascata lá, né, exigindo o afastamento do Zanin e do Xandão, da primeira turma, que vai julgar, pelo menos inicialmente vai julgar o Bolsonaro, e queria também 83 dias para apresentar a sua defesa, procrastinando, né, empurrando lá para frente a apresentação dessa defesa. Por quê? Porque o objetivo do Bolsonaro é empurrar esse processo o mais para frente possível, porque no ano eleitoral de 2026 trava tudo, né? Nós já tivemos esse fenômeno no ano passado, né, ano eleitoral, e Bolsonaro quer empurrar para 2026 com a esperança de que não chegue condenado e mais uma vez inelegível por outros argumentos, né? Impedido, portanto, de disputar as eleições. Olha, enquanto tudo isso acontece, o Brasil clamando por moralidade, não é só a moralidade por causa da questão moral em si, não, é uma questão orçamentária, né? Os altos salários, as mordomias, principalmente do Judiciário e Ministério Público, continuam molestando e muito a consciência dos brasileiros, né? Então, agora os juízes inventaram a volta do quinquênio. Os juízes lá de Rondônia, por exemplo, receberam R$1 milhão em fevereiro, porque voltou o tal do quinquênio. Só para lembrar, em 2006, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, acabou com esse negócio de quinquênio, mas ressuscitaram de novo, estão aí. Gente, R$1 milhão, sabe? R$1 milhão de salário, é brincadeira. Não, é verba indenizatória retroativa, nem paga imposto de renda, tá? Enfim, continuam aqui as mordomias, né? Palavrinha antiga e perniciosa, que infelizmente continua viva e pulsando com muito vigor entre o vocabulário da língua portuguesa. Na esfera administrativa, nós teremos na sexta-feira uma medida provisória. O governo confirmou que na sexta-feira edita a medida provisória, autorizando trabalhadores demitidos a retirar recursos do FGTS, ainda que tenham aderido ao saque aniversário, porque isso só permitiria a eles retirar o FGTS na data do aniversário, né? A Caixa Econômica Federal anunciou um lucro de 14 bilhões em 2024. O crescimento no lucro foi de 31,9%, quase 40% em relação ao ano passado. E o motor desse crescimento foi o crédito imobiliário e também o crédito consignado. A Petrobras vai bem nas bolsas, liderando as altas dos últimos 5 anos. As ações da estatal se valorizaram mais de 300% desde 2020. Então, quem aplicou R$100 na Petrobras em 2020, hoje vende esses mesmos papéis por R$300, tá? É uma valorização muito boa. E sabe quem está de volta ao cenário empresarial?
É incrível, né? Como a Terra não gira, ela capota. O Eike Batista. O Eike Batista deu uma de Milei e anunciou o lançamento da sua própria criptomoeda. Ela vai se chamar, sabe como? Eike, como ele, homônima, com um cifrão na frente. Se tivesse um H aqui, dava para chamar de Shake, né? E está vinculado a um projeto de produção de etanol a partir de uma nova variedade de cana-de-açúcar. Esses são os destaques do dia de hoje. Agora eu vou dar uma olhadinha nos destaques aqui do portal do ICL. Quero colocar na tela para vocês, pedir para o meu amigo Alex para colocar para mim na tela. Olha, tá aí, essa aqui é a página home, a página principal do nosso site. Manchete principal: PEC contra a escala 6x1 é protocolada na Câmara com 234 assinaturas. A Érica Hilton conseguiu, protocolou, e esse aqui é um assunto que pode sim mobilizar o campo progressista, né? Porque nós já conhecemos as posições dos conservadores do Congresso, dos bolsonaristas, que se opõem. Eles talvez gostassem mesmo de voltar ao tempo da escravidão para evitar o pagamento de salários aos trabalhadores, mas, por outro lado, você tem uma clara adesão da sociedade a essa tese de acabar com a escala 6x1, porque também é uma crueldade, né, gente? Fala sério. Você sabia que os jornalistas, não aqui no ICL, mas a minha vida inteira, eu trabalhei em redações, as nossas semanas lá sempre tinham 12 dias de trabalho por 2 de descanso, porque tinha os plantões de 15 em 15 dias. Então, semana sim, semana não, você era obrigado a trabalhar o sábado e o domingo, né? Isso fazia com que você trabalhasse 12 dias seguidos, de segunda até a sexta da semana seguinte, para só então folgar um fim de semana. Então os jornalistas estão ansiosos por isso. E também os médicos, obstetras, todos aqueles que são obrigados a escalas desumanas de trabalho, vibrando com essa proposta da Érica Hilton. E eu, pessoalmente, torço para que ela consiga, assim, emplacar não só a aprovação na Câmara, como comece a criar condição para que isso passe no Senado, né? Afinal de contas, o Brasil é um dos países com maior jornada de trabalho do mundo. Aqui a manchete secundária: Lula demite Nízia, confirma Padilha na saúde e dá início à reforma ministerial. Qual será a extensão dessa reforma ministerial? Ainda não está clara. A primeira dúvida que surge no horizonte é quem é que vai substituir o Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Né? Tem muita gente cotada: o José Guimarães, né? a presidente do PT e vai por aí afora. Então a disputa está grande dentro do partido. O que se sabe é que não será ninguém do Centrão na saúde, que é ótimo, aliás. Padilha volta para lá, assume no dia 6, e ele foi um excelente ministro da Saúde da Dilma, inventou o programa Mais Médicos. Tomara que se dê bem lá de novo nessa volta ao Ministério da Saúde. Qualificação e experiência não lhe faltam. Aqui, entre os temas terciários no nosso site aqui, estão algumas informações. Olha, gente, olha que crueldade isso aqui, olha. Um hospital de São Paulo está recusando aborto legal em caso de retirada de camisinha sem consentimento. Então, quer dizer, isso aqui para mim é uma violência incrível, né? A mulher está lá transando com a pessoa, exige o uso do preservativo, o sacana do sujeito tira a camisinha e acaba engravidando a mulher. E aí ela procura o hospital para o aborto e o hospital primeiro julga moralmente a situação. Quer dizer, ela tem direito líquido e certo, direito legal, mas não consegue fazer uso desse direito. Daqui a pouquinho a gente vai detalhar isso aqui. O Marcelo Bretas, aqui outro destaque no site do ICL, o CNJ prolongou o afastamento do juiz Marcelo Bretas, aquele lavajatista do Rio de Janeiro, atrevidíssimo, por mais 90 dias. Aqui, olha, uma notícia que eu, logo aqui no comecinho do programa, já vou falar para vocês. A Justiça dos Estados Unidos rejeitou a liminar da Rumble contra Moraes. Então, quer dizer, não concedeu a liminar pretendida por essa empresa aqui, que na verdade está de sacanagem aqui com o Alexandre de Moraes, sendo usada pelo Trump como uma espécie de ponta da lança dessa guerra ideológica que a direita americana trava contra o Poder Judiciário do Brasil. Um abuso completo. Mas o Judiciário americano parece que tem mais juízo do que os demandantes lá e negou essa liminar pretendida pela Rumble, né, e pela Truth Social, que é a rede do Trump, contra uma decisão do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil, que mandou cancelar a monetização e também retirar do ar o perfil de Alan dos Santos para o Brasil, tá? A decisão do ministro era para que isso valesse no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ofenderam a soberania americana, estão causando prejuízo, tentando interferir nas empresas americanas, nos interesses americanos do Brasil.
E na Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo tem na coluna dela hoje uma entrevista com um dos diretores lá da Rambo explicando a posição da empresa. A explicação é óbvia, não convence ninguém, ela está cheia de argumentos de natureza ideológica, mas está ali a explicação sobre as razões jurídicas que levaram a empresa a procurar o tribunal. E, né, na decisão do juiz que negou eliminar, já está expresso aí o que a justiça americana acha desse tipo de demanda. Bom, olha só, aqui mais uma manchetinha. A Embaixada dos Estados Unidos está alertando os turistas do Carnaval no Brasil para evitar andar sozinho. Vocês vão me perguntar o que eu acho disso. Está depreciando o Carnaval? Não, eu acho que pelo menos aí é sensato. A gente está vendo o que acontece aqui em São Paulo, por exemplo, né, onde na estreia dos bloquinhos foram presas aí pessoas com dezenas de celulares furtados e a situação de insegurança campeia nesses bloquinhos, né? Então é isso aí, já vimos aqui quais são as manchetes no site do ICL, vamos ver como é que está a meteorologia para hoje. Calorão continua no Brasil, o Carnaval vai ser de suor nos bloquinhos, nos desfiles das escolas de samba, porque a temperatura vai ficar altíssima, viu? Olha, esse aqui é o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia, é o mapa dos alertas, né? Então nós temos aqui, olha, no extremo norte do Brasil nós vamos ter chuvas, mas são chuvas tranquilas. Aí nessa região aqui no oeste do Amazonas, em Rondônia e no noroeste do Pará, nós vamos ter muita chuva. Aqui no centro do país também chove, só não vai chover aqui nesse miolo aqui, olha, é o centro de Minas Gerais, a Bahia e mais alguns estados nordestinos, né? Então, esse é o quadro. Agora vamos ver aqui como é que vão ficar as temperaturas. Porto Alegre, a gauchada continua torrando lá, virando churrasco a céu aberto. Poucas nuvens, 37 graus de calor, hein, gente? Aguenta aí. E olha, lá no Rio Grande do Sul tem uma pendenga entre professores, alunos e ambientalistas, porque o governador do Rio Grande do Sul não quis paralisar as atividades das escolas por causa do calorão e ontem 8 crianças passaram mal, né? Porque muitas escolas não têm ar-condicionado nas salas, são verdadeiros fornos que vão torrando os alunos lá dentro, mas o governador diz que não, que vai funcionar assim mesmo, né? Bom, Florianópolis vai ter 31 graus de temperatura, Curitiba com 31 também, São Paulo 33, mais tranquilo hoje o dia aqui, mas ainda assim quente, né? Lá no Rio de Janeiro 36 graus, para quem teve 42 na semana passada é um alento, são 8 graus a menos de temperatura, né? Talvez os cariocas estão habituados a esse calor causticante, tirem os cachecóis do armário. Já pensou? 36 graus, pessoal de cachecol na rua? Em Vitória, 33 graus, em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, 30 graus, Brasília, 32, Goiânia, 32 também, Salvador, 31, as capitais do Nordeste estão sempre entre 30 e 31, vou passar reto por elas aqui. Teresina, no Piauí, uma temperatura tranquila, ó, tranquila, para quem mora aqui no Sudeste, Teresina virou, né, uma quinta de inverno. Em São Luís do Maranhão, 29 graus, em Belém, 32, em Porto Velho, 29, em Rio Branco, 31, em Cuiabá, 33 e em Campo Grande, 31 graus Celsius. Essas serão as temperaturas máximas ao longo de todo o dia de hoje. Então, calor para todo mundo. E agora vamos ver o que diz aqui, o que dizem as manchetes dos jornais sobre a meteorologia, porque nós vivemos com essa história do aquecimento global, uma situação em que a meteorologia vai para as primeiras páginas dos jornais, né? Antigamente era um boxinho separado lá no fim do caderno de geral, hoje em dia está nas manchetes. Põe na tela, Alex, por favor. Tá aí. Calorão e pouca chuva no Carnaval, como fica o tempo dos dias de folia? Reportagem do site do UOL, que diz o seguinte: os dias de Carnaval serão de muito calor e chuva moderada em poucas áreas do Brasil. O desfile das escolas de samba de São Paulo e do Rio de Janeiro os desfiles, né, devem ocorrer sem transtornos causados por chuvas e os blocos na rua vão passar sob muito sol. A prévia é de altas temperaturas no Sudeste. Risco de chuva baixo em capitais da região. Eu diria que aqui não há nem risco, né? É um desejo da gente por chuvas. Com termômetros marcando de 32 a 34 graus Celsius em São Paulo, 36 a 38 no Rio. A máxima em Belo Horizonte deve ser de 32 graus e Vitória pode registrar até 35. E aqui, segundo a reportagem do UOL, com os especialistas na meteorologia, diz que haverá chuvas pontuais nessa região aqui no Sudeste. Elas podem ser de moderadas a fortes, mais no período da tarde e começo da noite. Vão ocorrer em poucas áreas do Rio de Janeiro
e no centro-norte de Minas Gerais, incluindo a Grande Belo Horizonte. Essa será, então, a situação no Carnaval. Muito calor, pouca chuva. Você que vai pular o Carnaval, não se esqueça de se hidratar, né? E esse calorão está gerando consequências na economia popular. Por quê? Quem pode, né, compra ar-condicionado. Quem pode menos, compra ventilador. E quem não pode quase nada, abre a janela e fala assim, dane-se o ladrão, ele que venha. Então, o que aconteceu? Muita gente comprando ar-condicionado no Brasil. Virou um instrumento de primeira necessidade, né? Eu mesmo comprei um ar-condicionado para minha casa. Olha só, ar-condicionado é o item mais procurado por quem compra imóvel em São Paulo. Quer dizer, se o sujeito tem um apartamento que está vendendo com ar-condicionado e o vizinho dele não tem ar-condicionado, vende o que tem ar-condicionado, porque hoje isso é considerado um ativo, né? Aumenta a liquidez da venda de imóveis, aumenta até o valor. O que diz a reportagem aqui do UOL? A procura por ar-condicionado aumentou entre os compradores de imóveis de São Paulo em 2024, segundo o relatório Compra e Venda do Quinto Andar. O Quinto Andar é um site que promove a venda e a locação de imóveis em São Paulo. O filtro do item foi o mais utilizado na plataforma ao longo do último ano, ar-condicionado. Quer dizer, a pessoa vai procurar um imóvel, coloca lá no site do Quinto Andar, primeira coisa que o cara põe, não é a localização, não é o valor, não é nada, ar-condicionado. Virou um asset, virou um ativo desses apartamentos. O crescimento da demanda indica uma mudança no perfil das buscas, com compradores priorizando o conforto térmico na escolha de um imóvel. O interesse pelo equipamento supera outros fatores tradicionalmente valorizados, como a localização e a estrutura neutra, e a estrutura interna. E aí a reportagem complementa aqui, dizendo que o interesse aumentou em 2024. A pesquisa anual desse grupo do Quinto Andar, foi divulgado na sexta-feira, revelou que o ar-condicionado se tornou um dos itens mais procurados por quem está a fim de comprar um imóvel na capital de São Paulo. Em 2023, sabe qual era a posição? Está aqui, ó, 7ª posição. O pessoal não estava nem aí para ar-condicionado, mas o comportamento muda por causa, porque está mudando muito rapidamente o clima e a percepção do clima, né? Olha, o clima, agora eu vou falar metaforicamente, o clima teve quente ontem também lá na Câmara dos Deputados, né? Houve lá uma cena muito difícil, né? Um sujeito que foi lá protestar a favor da escala 6x1, acabou sendo agredido, tomou um mata-leão, foi parar no serviço médico porque suspeitava-se que estivesse tendo um infarto. Foi registrado aqui no site da revista Fórum. Olha aí a manchete, ó, vídeo, homem com faixa contra escala 6x1, sofre mata-leão na Câmara, corre o risco de infarto. Manifestante pedia apoio da bancada evangélica ao projeto contra a jornada exaustiva de trabalho, quando foi brutalmente agredido e expulso do local pela Polícia Legislativa. Aqui a matéria explica que o homem compareceu à Câmara nesta terça. O objetivo era acompanhar a apresentação de uma PEC que visa acabar com a escala de 6x1 da deputada Érica Hilton e protestava contra a jornada quando foi brutalmente agredido por homens da Polícia Legislativa. Ele se chama Luiz dos Santos, é de Águas Lindas, Goiás, região metropolitana de Brasília. Erguia uma faixa contra a escala 6x1 e pedia apoio de parlamentares da bancada evangélica que naquele momento se reuniam em uma comissão. Ele foi pedir apoio à PEC da Érica Hilton quando foi abordado com violência pelos policiais que aplicaram nele um mata-leão e expulsaram o cara do local. E olha, gente, foi ruim isso aqui, viu? Porque o sujeito passou mal de verdade. Cadê a continuação da matéria? Tanta propaganda aqui nesse site. Vamos lá. Aos gritos de que estava sendo enforcado, o homem foi conduzido pelos policiais até a delegacia de Polícia Legislativa, que fica no anexo 3 da Câmara. Lá ele recebeu atendimento médico dos brigadistas e foi registrada uma ocorrência por suposta agressão dos agentes. Um brigadista da Câmara relatou que após um primeiro atendimento, o manifestante foi encaminhado então para o atendimento de emergência da Câmara, onde teria sido constatado risco de infarto. Ele deixou o local com o braço enfaixado e numa cadeira de rodas. Se vocês virem as fotos aí nos jornais ou na internet, eu, quando abri a informação, achei que os seguranças tinham imobilizado com violência uma pessoa que era um cadeirante, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Só que a agressão foi uma agressão covarde, né? A Érica Hilton mandou essa tuitada aí, olha. Recebi de jornalistas imagens de um manifestante que pediu o fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, agora à noite, sendo violentamente agredido e retirado
de um dos plenários da Câmara. Nada justifica o tratamento que ele sofreu. Pedir a liderança do pessoal na Câmara, vamos ver aqui a tuitada dela no site do X. É só esperar formar aqui a página para a gente ter acesso ao restante do texto. Nada justifica o tratamento que ele sofreu. Solicitei a liderança do pessoal na Câmara que peça imagens do plenário 2 e solicite imediatas explicações sobre a barbárie que as imagens em vídeo mostram de uma agressão a um trabalhador. Então está aí, Polícia Legislativa agindo com violência lá na Câmara dos Deputados, né, e o protesto da deputada Érica Hilton, que era, digamos assim, apoiada por esse homem que sofreu o mata-leão. Pode tirar da tela, por favor, Alex? Gente, vamos falar agora sobre o problema, né, que moveu as preocupações aqui no Brasil nos últimos dias, esse atrevimento dessa empresa Rumble, né, que pretende ser um YouTube desse tamanhozinho assim, ó, que, né, para variar, utilizada como plataforma da extrema-direita. Você sabe o que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes determinou essa plataforma que tirasse do ar para o Brasil os vídeos daquele terrorista chamado Alan dos Santos, né, um criminoso que vive foragido da justiça brasileira nos Estados Unidos. E o Rumble procurou a justiça na Flórida para tentar desmerecer uma decisão do Alexandre de Moraes. Eu repito aqui que a decisão do Alexandre de Moraes vale para o Brasil. O Alexandre de Moraes não está preocupado com o que acontece lá nos Estados Unidos, não. Então a decisão dele se aplicava ao Brasil. E quando ele foi intimar essa empresa, não achou ninguém para receber a intimação, porque a empresa não tem, desde 2023, um representante legal no Brasil. O advogado que a representava falou que não podia mais receber as intimações porque havia sido destituído. E aí criou-se a mesma situação que houve quando o X do Elon Musk foi a ponta da lança desse atrevimento, né, desses atrevimentos das Big Techs americanas contra a justiça brasileira. Não tem nenhum representante legal do Brasil, não pode atuar aqui, é o que diz a legislação. Xandão pediu para eles apresentarem um representante legal, não apresentaram, disseram que não iam apresentar, porque de fato a empresa não opera no Brasil. E aí o Xandão mandou cortar o sinal aqui. E eles ficaram indignados lá. E hoje, um dos diretores da Rumble dá uma entrevista para a Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, explicando as razões de natureza jurídica e política, mas é tão arrogante. Eu não vou ler aqui, não vou dar spoiler para você, mas você pode botar aí no site do UOL da Folha e baixar a coluna da Mônica Bergamo, vocês vão ficar espantados de ver o atrevimento do cara, sabe? A empáfia do sujeito, né? Ele fala assim, eles estão mandando aqui dentro, eles estão interferindo em assuntos de interesses americanos, interesse da empresa. Por exemplo, eles não podem determinar aqui o fim da monetização do Alan dos Santos. Mas a preocupação do Alexandre de Moraes não é com os Estados Unidos que se danem. Ele quer saber da situação aqui no Brasil, né? E venceu a primeira batalha porque o judiciário, lá na Flórida, não deu a liminar pretendida pela Rumble. Está aqui a manchete no Estadão. Justiça dos Estados Unidos nega a liminar da Rumble e da Trump Media contra Alexandre de Moraes. Na decisão, a juíza norte-americana apontou falta de formalidades no pedido e deixou de analisar o mérito por não ter havido, até o momento, nenhum movimento para forçar o cumprimento de decisões nos Estados Unidos. Que eu falei, o Xandão quer que se dane os Estados Unidos. A medida dele é para o Brasil. Ele não está pretendendo explorar, determinar como é que o americano vai receber informações, nada disso, né? Mas vamos lá, o que diz aqui a reportagem? A Justiça dos Estados Unidos rejeitou o pedido de liminar apresentado pela Rumble e pela Trump Media contra o ministro Xandão. Na decisão, a juíza Mary Scriven não analisou o mérito do pedido, apontando que as decisões de Moraes não seriam aplicáveis nos Estados Unidos e que não teria havido até o momento nenhuma movimentação para forçar esse cumprimento em território americano. Óbvio, né? É óbvio, a medida é para o Brasil, a jurisdição do ministro é aqui no Brasil. Lá eles têm os justices, lá que são os Xandões da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Trump Media e a plataforma de vídeos Rumble acionaram a justiça para impedir a aplicação das ordens de Moraes sob o argumento de que elas violam a soberania dos Estados Unidos, diz a matéria do Estadão, além de ferirem a Constituição e as leis do país. As empresas também alegaram que o ministro ameaçou processar criminalmente o CEO da Rumble, Chris Pavlovski. Então tá aqui, olha aqui ó, a cara do Xandão, ó.
Está muito preocupado lá com a decisão da justiça americana, né? Como a gente viu, nos últimos dias ele tem sido vítima de outras assacações aí. O pessoal está dizendo que ele retirou todos os recursos que ele tinha lá nos Estados Unidos. Não sei se ele tem alguma conta nos Estados Unidos, mas não consta a informação de que tenha qualquer tipo de patrimônio grande, essa coisa toda. Não, o ministro não perdeu nada, é fake news mesmo, não retirou nada, né? Mas a informação está campeando. O próprio Elon Musk retuitou uma informação cuja origem é um site picareta aqui do Brasil, um perfil picareta aqui do Brasil, chamado ANCAP-Su. ANCAP é anarcocapitalista. E o sujeito que deu essa informação, que botou essa informação no tweet, é um ilustre desconhecido, tem pouco mais de 2.000 seguidores, ninguém sabe quem é, mas para fazer fuxico, intriga e fofoca, serve, né? Ainda só para complementar o assunto aqui, lendo um trechinho final, as empresas afirmaram que Moraes violou a legislação americana, ordenou a Rumble a suspensão da conta do blogueiro Alan dos Santos. Foragido da justiça brasileira, ele tem um mandado de prisão preventiva contra si, porque propagação de desinformação, ofensas a ministros da Suprema. Esse cara é um completo terrorista. E eu preciso lembrar aqui que ele, embora esteja ilegal nos Estados Unidos, está sendo protegido pelo governo Trump, que deplora imigrantes. Mas para o Alan dos Santos, tudo bem, não tem problema nenhum, pode ficar lá numa boa. O importante é que, por enquanto, esse processo empacou lá, não houve a concessão da liminar e o juiz e a juíza, né, no caso que atende esse processo aqui, disse que não vê nenhum tipo de interferência nas jurisdições ou nos interesses de empresas americanas. Tá bom? Olha, vamos mudar de assunto aqui. O Papa, gente, a gente está vendo a agonia do Papa aí, o Papa que tem sido, além da doença dele, que é grave, né, uma infecção pulmonar significativa, uso de oxigênio e tudo mais, está enfrentando uma maré de críticas, principalmente vindas da Argentina, né, onde o atual presidente já foi um algoz do Papa, depois se encontrou com ele, um ano atrás se encontrou com o Papa, disse que estava tudo bem, mas as críticas dele criaram um ambiente muito desfavorável para o Francisco Bergoglio, né, que é o Papa Francisco lá na Argentina, e, enfim, críticas muito ferinas. O Milei chegou a dizer que ele não era o representante de Deus, que ele era uma abominação, umas bobagens lá que a extrema-direita fala, porque consideram que o Papa é comunista. E a gente se lembra que logo que ele foi, que o concílio lá do Vaticano o indicou, ele foi acusado, inclusive, de colaborar com a ditadura argentina. Agora virou um baita comunista lá, né? Mas, enfim, o Papa está doente, ele foi muito transparente em relação à política de divulgação das informações sobre o estado de saúde dele, o que, aliás, né, cria uma nova cultura de informação lá no Vaticano. Então, o mundo está sabendo direitinho o que está acontecendo com ele, falência renal, essa coisa toda. E, pelas últimas informações do dia de ontem, o estado dele continua crítico, né, como você vê aí na manchete da Folha, mas a noite foi tranquila, né? Francisco chega ao 13º dia da internação no Hospital Gemelli de Roma, o período mais longo em que esteve hospitalizado no pontificado, né? O Papa Francisco, que enfrenta uma pneumonia dupla, teve mais uma noite tranquila, informou o Vaticano nesta quarta-feira. O Papa teve uma noite tranquila, está descansando, descreve a nota sucinta como as anteriores. Assim, ele chega ao 13º dia da sua internação. Este já é o período de internação mais longo de Jorge Mário Bergoglio, de 88 anos de idade, tá? Bem velhinho o Papa, desde que ele se tornou pontífice em 2013, superando o período de 10 dias em 2021, quando se submeteu a uma cirurgia eletiva no intestino. Então nós temos aqui que o Papa está enfrentando uma dura batalha, mas ao menos os médicos conseguiram mantê-lo no estado em que estava, né? Também o boletim médico não dá informação nenhuma de que ele melhorou, só diz que a noite foi tranquila. Aqui um detalhe a mais registrado pela reportagem da Folha de São Paulo. O boletim divulgado na noite de terça-feira mostrava um quadro de estabilidade, sem novas crises respiratórias e exames de sangue estáveis. Portanto, vamos continuar torcendo aí pela saúde do Papa, né? Gente, agora eu vou dar uma notícia aqui, depois a gente vai começar a entrar no assunto do dia, que é a popularidade do Lula, né? Acabou de sair uma pesquisa nova aí, a Quest. Eu li aquilo com muita preocupação, porque a perda de popularidade é muito expressiva, né?
é muito expressiva. Esse movimento já tinha sido antecipado por outros institutos em rodadas anteriores, mas a Quest acabou de confirmar isso. E ontem foi a vez da CNT, que contrata a pesquisa da MDA, anotar essa queda na popularidade. Então parece que o fenômeno está cristalizado. E ele já provocou alguns movimentos do governo. Quais são? Primeiro, mudou a comunicação, né? Colocou lá o Sidônio, tirou o Pimenta, botou o Sidônio. O Sidônio aumentou a exposição do Lula. O Lula, anteontem, fez um pronunciamento em horário eleitoral, é uma oportunidade que ele não usava, né? Mas para anunciar duas medidas positivas aqui, que é o programa Pé de Meia e a ampliação dos produtos na farmácia popular. Só que isso tudo são movimentos que ainda não geraram nenhum tipo de alívio, né? Porque a população continua depositando seu voto de desconfiança no atual presidente da República. Mas eu vou falar disso daqui a pouco com vocês, com detalhes, inclusive mostrar a pesquisa da Quest. E o que eu preciso dizer para você é que nós do ICL tivemos ontem aqui uma noite espetacular, né? Ontem foi o dia em que nós apresentamos aqui a entrevista que a Juliana Dalpiva fez com os dois irmãos, Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva, né, filhos do deputado Rubens Paiva. O Marcelo foi o autor do livro Ainda Estou Aqui, que embasou o filme. E olha, foi um momento super tocante. Aí muita gente que não conseguiu ver pediu ao ICL para permitir a reprise. E o Eduardo aqueceu na hora. Hoje vai colocar a reprise no ar. Eu acho que será por alguns dias, mas por via das dúvidas, se você quiser assistir, não perca a oportunidade de fazer isso no dia de hoje, tá bom? Exige uma inscrição, é um webinário. Então você, para se inscrever, você vai nesse link aqui, olha, despertaicl.com.br. Ou então pega o seu celular e mostra para sua câmera esse QR Code, que você vai chegar aqui nesse link. E tem uma novidade para quem se inscrever agora no ICL e passar a ser apoiador. Vamos ver qual é? Olha aí, ó. Quem passar a condição de colaborador do ICL, né, vai ganhar esses presentões aí, olha. 1, 2, 3, 4 livros maravilhosos, né? O diploma de membro solidário, isso é para os membros solidários, tá bom? Tem os membros individuais e tem os membros solidários aqui. Custa um pouquinho mais caro, custa R$15 por mês a mais, não é isso, Alex? R$15, né? É 47, né? Verifica, mas é isso mesmo, você paga R$47, você vira sócio individual, já é ótimo, você tem mais de 300 cursos aqui e tem agente de brinde, porque ao aderir aos produtos do ICL, você ajuda a sustentar o jornalismo mais honesto do Brasil, que somos nós aqui, sem querer puxar muita brasa aqui para minha sardinha. Vale super a pena, gente, olha. Então, vai lá no despertaicl.com.br, que está aqui embaixo, ou mostra aqui o seu telefone mostra esse QR Code para o seu telefone, você chega lá, se inscreve, é de graça essa inscrição para o replay da entrevista de ontem da Juliana Dalpiva. E se você decidir virar apoiador do ICL, né, como membro solidário, você vai ganhar essa biblioteca toda aí, olha, Crime Sem Castigo, o livro de investigação da Juliana Dalpiva sobre o desaparecimento do Rubens Paiva, o Ainda Estou Aqui, o livro do Marcelo Rubens Paiva, e aí, A Vida Presta e Ditadura Nunca Mais. E ainda temos um pôster exclusivo para você também e mais o seu certificado de membro solidário, tá bom? Tudo isso para te convencer a aderir a essa causa bonita que é produzir informação, cultura e conhecimento, que é a causa do ICL. Uma causa que vale super a pena apoiar. E lembrando aqui, o benefício não é o jornalismo que a gente faz. Esse aqui é um presentão para você, tá? O benefício são os cursos que o ICL produz, são mais de 300 sobre tudo. Tem curso de Python, tem curso de marketing digital, tem de inglês, de mandarim. Você já fez algum, Alex? Estou para fazer, estou de olho aqui e é uma boa oportunidade para o chat se inscrever e aproveitar essas oportunidades. Eu já fiz os cursos daqui, são muito bons, vale super a pena, tá? E você ajuda a financiar esse projeto de jornalismo aqui, que você já conhece de longa data, né? Então, vamos falar sobre Lula? Vamos lá? Olha só, vou começar pela pesquisa de ontem da CNT-MDA. A gente ontem já falou sobre ela, mas isso aqui é para ajudar a compor um quadro
do que está acontecendo hoje em relação à popularidade do Lula. Ontem, CNT e MDA apontaram esse resultado. Lula 30,3%, Bolsonaro 30,1% em uma simulação eleitoral. Pois é, por esse levantamento aqui estariam, né, tecnicamente empatados na eventualidade de Bolsonaro vir a disputar a eleição com Lula. A hipótese é distante ainda. São várias coisas aqui que têm que ser respondidas antes de se caracterizar esse quadro. Primeiro, Bolsonaro vai conseguir remover a cláusula de inelegibilidade que o atormenta tanto? Eu acho que não. Acho que a situação do Bolsonaro só piora. Mas vai que, né? Será que o Lula vai querer disputar a próxima eleição? Né? Todo mundo torce para que ele dispute. Mas essa ainda é uma questão que está colocada. Mas se resolver disputar, no quadro de hoje, antecipando um cenário aí de mais quantos? Nós estamos em fevereiro, estamos em março. Então são mais 1 ano e 8 meses ainda pela frente, é muito tempo e essa situação pode mudar completamente, principalmente por causa do ânimo da economia. Mas a CNT-MDA deu esse resultado aí, né? O que diz aqui a CNN? Só para a gente lembrar. Segundo o levantamento, tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, o petista tem 30,3, Bolsonaro 30,1 das intenções de voto. Pode tirar da tela, Alex? Eu vou agora procurar aqui o relatório da pesquisa que saiu hoje, saiu agora há pouco, às 7 horas da manhã, e nós vamos juntos ler aqui o levantamento da Genial Quest, tá bom? Vou colocar aqui no comecinho, se você quiser pode, deixa eu ampliar aqui a minha tela para o Alex poder colocar. Pode pôr, Alex. Tá aqui, olha, esse aqui é o relatório da pesquisa da Genial Quest, né? Fevereiro de 2025. Aprovação ao governo Lula. Olha, primeiro de tudo eu preciso explicar que essa pesquisa não foi feita no Brasil inteiro, tá? Foi feita nesses estados aí que você está vendo. São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás, tá? Estados chaves aqui para a composição do quadro eleitoral e estados onde há, né, a maioria da população brasileira. Mas vamos lá. Então esse aqui não é um resultado nacional. É uma pesquisa feita nesses estados que aponta o resultado em cada um desses lugares aqui. Vamos começar por São Paulo. Olha aqui, olha. Olha que coisa incrível isso aqui. 3 meses atrás, 3 meses atrás, o Lula tinha 50 contra 48. Ele tinha 2 pontos a mais de aprovação do que de desaprovação. Aí a linha vermelha que você está vendo aqui, olha, começou a subir, né? Na última rodada, o Lula já estava em franca desvantagem. E agora, olha que coisa impressionante, 69%, quer dizer, praticamente 7 em cada 10 entrevistados em São Paulo, acham que o Lula não vai bem. E só 29%, ou seja, 3 em 10, aqui para a gente entender direitinho esse resultado, é que aprovam. Qual é o quadro em Minas Gerais? Em Minas Gerais, as retas vinham quase que paralelas, né? 52 de aprovação, 47 de desaprovação. De repente, a curva vermelha, que é ruim para o Lula, subiu e 63%, praticamente 2/3 dos entrevistados, passaram a desaprovar, enquanto somente pouco mais de 1/3, 35%, continuaram aprovando. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, 2/3 aprovam, 64%, e quando eu falo 2/3 aqui, obviamente que é uma aproximação, e 1/3 aprova o presidente Lula. Na Bahia, um estado que tradicionalmente é petista, o quadro também mudou muito. Olha só, o Lula tinha 69% de avaliações positivas contra 29% 3 meses atrás. Agora, olha, eu vou falar aqui, essa é uma diferença super expressiva, hein? 69 a 29 era 40% a mais, né? E aqui era 70% dos baianos que aprovavam o governo Lula. De repente, essas duas curvas foram convergindo, 66 a 33, já diminuindo a diferença aqui, para 27 pontos, e agora, olha só, inverteu. 51 desaprovam, 47 aprovam. Vamos continuar vendo aqui, vou diminuir a página. Lá no Paraná. O Paraná é um estado que, né, rejeita Lula há muito tempo. É uma terra de gente de direita. Mas olha só, ainda assim, a desaprovação era só 10 pontos maior do que a aprovação no Paraná, né? Isso continuou exatamente assim pelos últimos meses e agora 68 desaprovam, mais de 2/3, e só 30 aprovam o presidente Lula. No Rio Grande do Sul, 66 desaprovam. Olha, aqui a diferença dos dois era muito maior. Lula tinha 73% de aprovação e só 27% de rejeição. As duas curvas, de repente, convergiram,
né, e se encontram agora num empate virtual. 50% desaprovam, 49% aprovam. Goiás, terra de Ronaldo Caiado. Lula, no começo do mandato dele, na primeira rodada da pesquisa, era aprovado por 49% e reprovado por 50%. Havia um empate aqui, porque a margem da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais. A desaprovação veio crescendo ao longo do tempo, ela se destacou na penúltima rodada e agora 70% de desaprovação, 28% só de aprovação. Então, esse é o quadro revelado pela pesquisa da Quest para a Genial Investimentos. Mas ela não acaba aqui. Tem outras informações aqui. Avaliação do governo. Olha só, seguem mais ou menos as mesmas curvas, com um crescimento vertiginoso em São Paulo, Minas Gerais, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, onde Lula era muito, muito bem avaliado. Agora, de novo, a avaliação do governo é uma avaliação mais ruim do que boa. No Paraná, também a mesma coisa. Rio Grande do Sul, exatamente a mesma coisa. Em Pernambuco também, Pernambuco também é terra, né, onde os petistas se dão muito bem. Mas agora a coisa começa a ficar bem feia para lá, porque 37% de negativo, 33% de positivo. No limitezinho da margem de erro. Mas a gente pode afirmar que não é uma boa situação. E em Goiás, né, também uma terra que tem um eleitorado lá majoritariamente de direita, então subiu aqui 58 a 18. Vamos ver os próximos quadros aqui sobre a economia. A avaliação, aqui é engraçado, né? Porque a economia brasileira, se você pegar os indicadores macroeconômicos, ela vai bem, ela gerou empregos, o desemprego está em cerca de 6%, o PIB cresceu quase 4%, superou e muito as expectativas do próprio mercado, mas a percepção popular é de que a economia vai mal. Engraçado, né? A renda das famílias aumentou e essa percepção, ela acontece movida por quê? Pela sensação que as pessoas têm ao ir a um supermercado comprar gêneros alimentícios. Não é só no Brasil, tá? O mundo inteiro está passando pelo mesmo problema, inflação dos alimentos, que é a inflação que é mais perceptível para as pessoas e é a que mais incomoda. Nós tivemos aqui uma inflexão do câmbio, por exemplo. Você se lembra que o câmbio foi para quase 6,50, né? De repente, um movimento especulativo pautado por interesse do mercado financeiro, que ficou com medinho de ter dividendos taxados, né? E para que houvesse a compensação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, deu aquela confusão toda. E você sabe que a economia do Brasil, pelo menos no setor de produção de commodities exportáveis, ela é dolarizada. Então, se falta ovo nos Estados Unidos e as grandes brasileiras têm para vender, o americano paga mais, o brasileiro vai pagar mais também. A soja que engorda o frango também é cotada lá na Bolsa de Chicago. E aí, quando a cotação aumenta o preço da ração, né, que vai virar frango para você aí. Então é essa sensação de que tudo encareceu que está pautando a percepção que as pessoas têm sobre a economia. E isso acaba modelando a avaliação do governo. Mas vamos ver como é que as pessoas estão reagindo. Olha, nos últimos 12 meses, a economia do Brasil, olha só, a sensação geral em todos os estados consultados é de que houve uma piora. São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Goiás, sempre no patamar aí de 60, 61, 62. Na Bahia tem um pouquinho mais de otimismo, 50% de piorou contra 16% de melhorou. Então a percepção de que a economia vai mal é algo que está se cristalizando entre a população brasileira. E aí, se você quiser encadear a pergunta no arrasto dessa, você pode fazer isso, tem todo o direito. Mas será que dá tempo de reverter essa sensação? Será que essa crise da inflação dos alimentos vai durar para sempre? Será que agora, com a entrada da safra, uma safra que vai ser muito boa, vai mudar alguma coisa? Essas são questões que o governo vai ter que responder. Olha aqui o que eu estou falando. Olha, o preço dos alimentos, né? Essa tabela aqui é muito importante para que a gente entenda de onde nasce essa percepção. As pessoas todas no Brasil, eu estou falando de todas porque são todas mesmo. Olha, nós temos aqui, olha, essas linhas vermelhas são a percepção de que os alimentos subiram. A pergunta é, como ficaram os preços dos alimentos no último mês? Em vermelho subiram, em amarelo ficaram iguais, em azul caíram.
entre 96% e 92%. Olha, Goiás 96%, Paraná 96%, Bahia 95%, Rio Grande do Sul 95%, São Paulo 95%, Minas 94%, Rio 94%, Pernambuco 92% das pessoas acham que os preços ficaram muito mais altos, né? E os que acham que os preços ficaram estáveis também são entre 3% e 4%. E os que acham que os preços melhoraram, não sei com base em que essas pessoas acham isso, porque realmente é duro. Você vai ao supermercado aí, comprar uma alface, uma dúzia de ovos, né? Ovos custando R$15 a dúzia, um alface R$8, né? O tomate pela hora da morte. Então as pessoas têm sim a se assustar quando passam no caixa. E esta percepção do encarecimento do preço dos alimentos, que já compromete, na média, 22% da renda das famílias mais pobres do Brasil, é uma percepção horrenda que está moldando a opinião política no Brasil. Olha, está mais fácil ou mais difícil conseguir um emprego no Brasil? Aqui a coisa quase muda, porque existe uma percepção de que está mais fácil de conseguir um emprego, mas ainda assim não é em todos os lugares do Brasil. No Paraná, por exemplo, metade da população acha que está mais fácil, só que 42% acham que não. Minas Gerais, 46% acham que está mais fácil, 47% acham que não. E aí esse percentual dos pessimistas vai aumentando até chegar a 67% no Rio de Janeiro, contra apenas 21%. E aqui, gente, vamos falar sério, aqui as pessoas não têm do que reclamar, porque afinal de contas nós estamos aí. Os empregos podem não ter boa qualidade, mas nós estamos vivendo uma situação praticamente de pleno emprego no Brasil, né? Então, o que leva as pessoas a acharem que piorou a empregabilidade média do brasileiro, né? Vamos aqui, olha. O Brasil está caminhando na direção certa ou na direção errada? Eu não vou entrar em detalhes sobre esses gráficos todos, mas você pode observar aí, olha, em todos os estados brasileiros, né, entre 67% e 55% das pessoas acham que o Brasil está indo na direção errada. Então, a percepção muito negativa se cristalizando aí entre a população. E com relação à perspectiva do governo Lula, né, que tem quase 2 anos de governo, tem 1 ano e 10 meses de governo. O que as pessoas esperam? Lula deve fazer um governo igual ou diferente? Entre 78% e 86% acham que o governo tem que ser um governo diferente. E são minoria os que querem que o governo permaneça como está. Olha só, são 21% em Pernambuco, que é a avaliação positiva mais forte em relação a tudo que foi pesquisado aqui pela Quest, até Goiás com 9%. Quer dizer, o desejo faz coro essa percepção faz coro com o desejo manifesto pela população em todos os cantos do Brasil. Querem ver o governo mudar. Alô, Sidônio, como é que vai fazer isso? Não é só botar o Lula para fazer entrevista em rádio, né? Tem muitas coisas muito complicadas aí. Olha, grau de atenção do governo Lula ao Estado. Aqui, os que acham que Lula dedica muita atenção também são minoritários. Pouca atenção, essa faixa amarela aí no meio. Isso vai de 49% até 56%, até 60% do Rio Grande do Sul. 49% em Goiás, 50%, 56% em Minas Gerais. E aqui os pessimistas, que também crescem na medida em que o gráfico avança aqui em direção ao sul, né? De 15% na Bahia, a atenção do governo Lula ao Estado, né? E 32% dos goianos acham que não, que a pretensão não é boa. Estados, qual é o problema mais grave que os estados enfrentam? Liderando isolado aqui está a violência, né, que não é uma preocupação linear, dependendo do estado ela muda. Aqui em São Paulo, por exemplo, olha, violência é o primeiro item, saúde o segundo, enchentes o terceiro. Lá em Minas Gerais a violência é o segundo índice, embora esteja aqui em primeiro lugar na tabela, mas a preocupação com a saúde é melhor, porque os serviços de saúde em Minas Gerais são realmente sofríveis. E a violência é também o fator de maior preocupação no Rio de Janeiro, na Bahia, no Paraná e no Rio Grande do Sul. A saúde vem em primeiro lugar, como em Minas Gerais. A saúde também está em primeiro lugar no estado de Goiás, e a segurança pública é o principal tópico de preocupação no estado de Pernambuco. Bom, vamos ver aqui potencial e rejeição de Lula. Vamos lá, olha. Aqui essa tabela é um pouco mais complicada, tá? Vocês têm que considerar essas barrinhas aqui, ó, em azul, tá? Lula tem em São Paulo 32% de rejeição, esse número de aprovação, aliás, 32% de aprovação. Esse número cresce
até chegar a 59% na Bahia, né? E depois decresce 29, 36, 58 em Pernambuco, que é outra situação diferente da média dos estados do Sul e Sudeste, e 26 em Goiás. O Bolsonaro é mais rejeitado do que o Lula. Olha, em São Paulo, 43, é mais querido que o Lula. Em São Paulo, 43-32, Minas Gerais, 43 Bolsonaro, 36 Lula. A rejeição do Bolsonaro também é menor aqui do que a do Lula em São Paulo. 66% de rejeição para o Lula, 53% para o Bolsonaro. Em Minas Gerais, a mesma coisa, 51-62, Lula liderando aqui a rejeição. E em todos os lugares do Brasil, exceto na Bahia, onde a rejeição ao Bolsonaro é de 60% contra 39% do Lula, e em Pernambuco, onde a rejeição é de 56 contra 40. Eu não vou me esticar muito, não, porque essa pesquisa vai repercutir hoje durante o dia inteiro, você vai ter oportunidade de vê-la em tudo quanto é lugar por aí. Se Bolsonaro fosse candidato, qual outro nome seria competitivo? Outra preocupação da pesquisa. O Tarcísio se deu bem, aparece em primeiro lugar aqui, mas a Michelle não está mal não, hein? E o Pablo Marçal também está dando aqui sua respirada aqui. Fico pensando o que leva o eleitor de direita a achar que esse Pablo Marçal está qualificado para disputar o pleito. Está inelegível, tá lembrando o Alex aqui, né? Muito bom. E o Caiado também está inelegível, tá? O Caiado também, mas o Caiado está lá no fim da fila, olha aqui ele aqui, ó, tá vendo? No finalzinho aqui, ó. O Caiado não representa nenhum risco para nenhum dos outros que tem mais gás neste momento, né? A gente nunca sabe. A política é como as nuvens. Mas, enfim, o Tarcísio é o preferido em São Paulo, tem 32% contra 17% da Michelle de preferência dos eleitores da direita. Em Minas Gerais, a Michelle tem 15% e o Tarcísio tem 13%. No Rio de Janeiro, a Michelle tem 27% e o Tarcísio tem 13%. Na Bahia, o Tarcísio aparece com 17%, a Michelle aparece com 17% e o Tarcísio com 13%. No Paraná, 15-13, tem empate técnico aqui, né? No Rio Grande do Sul, a Michelle dá uma surra no Tarcísio, 22-16. Em Pernambuco, maior ainda, 25-12. E 14-10 lá em Goiás. Como é que fica o Pablo Marçal? 15% em São Paulo, em Minas Gerais, 10% no Rio, 15% na Bahia, 13% no Paraná, 17% no Rio Grande do Sul, 14% em Pernambuco e 11% em Goiás. Alex, nós já estamos com o tempo vencido, é? 4 minutos, 3 minutos, então tá bom. Eleição para presidente, dá para apresentar mais uma tabela aqui para vocês. Quem é que venceria o segundo turno? Perguntou a Quest, né? Antecipando o cenário em muito, quer dizer, leia com parcimônia isso aqui, porque isso não reflete o quadro efetivo, tá bom? Vamos lá então. Como é que ficaria o quadro? Em São Paulo, Bolsonaro venceria o Lula por 45-36. Em Minas Gerais, o Lula venceria o Bolsonaro por 42-40. No Rio de Janeiro, haveria um empate cravado em 41%. Na Bahia, o Lula daria uma surra no Bolsonaro, 59-26. No Paraná, o Bolsonaro daria uma surra no Lula, 51-30. No Rio Grande do Sul, 44-38 para o Bolsonaro. Em Pernambuco, outra surra que o Lula daria em Bolsonaro, 57-31. E em Goiás, 50% para o Bolsonaro, 30% só para o Lula. Então, esse é o quadro captado pela pesquisa da Quest para Genial Investimentos, né? E hoje, com certeza, vai dar muito pano para a manga, você vai ter oportunidade de ver outras interpretações aí, porque, afinal de contas, a gente acabou de receber o relatório e eu conheci os dados aqui junto com vocês, tá bom? Olha, repetindo para você, você não viu a entrevista de ontem? Está muito em tempo de assistir, tá? O ICL liberou o replay e ainda criou uma promoção para atrair você para a nossa comunidade, como sócio dessas ações todas que o ICL desenvolve, tanto no campo da cultura, como da educação, como no campo da informação, tá? E lembrando, tá aí, olha, o kit que os sócios solidários do ICL vão ganhar, né? São 4 livros, né? Crime Sem Castigo, da Juliana Dalpiva, que recém-lançado, sobre a morte do Rubens Paiva. O Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. A Vida Presta, é uma coleção, né? Ditadura Nunca Mais, A Vida Presta e Ainda Estou Aqui, ó, que é o 4º prêmio. E um cartaz ainda, um pôster. É o quê, Alex? É uma coleção de ímãs de geladeiras. Eu quero isso também. Eu vou pedir aqui para o Eduardo me dar uma coleção de ímãs de geladeira, porque são bonitinhos, hein? Então é isso, gente. Aproveitem essa oportunidade, né? Se inscrevam.
é só ir aqui nesse link, despertaicl.com.br, tá bom? Gente, muito obrigado pela companhia de vocês, que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosa e eu encontro vocês aqui amanhã às 7 da manhã. Tchau! Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo, e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro não.